Quem assistiu o vídeo da semana passada já sabe sobre qual decisão do STF nós vamos falar hoje, que é justamente uma decisão que analisou se a alteração da carga horária de um servidor público representa redução da remuneração quando esse aumento da carga horária não tem a devida contrapartida no reajuste dessa remuneração. Então, no caso concreto que a gente vai ver, alguns servidores públicos tiveram um aumento da carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais sem terem tido nenhum aumento na sua remuneração. E aí eles entraram com uma ação alegando o quê? Violação ao princípio da irredutibilidade da redução da remuneração, que é o princípio que ficou muito claro no vídeo da semana passada. Então, quem não assistiu o vídeo da semana passada, eu recomendo que assista antes de assistir ao vídeo de hoje. Ele vai aparecer aqui em cima na tela. Agora, se você já assistiu ao vídeo da semana passada, vamos à análise desse precedente. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a nossa análise, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Esse caso chegou no STF em decorrência de uma ação que foi ajuizada por parte de diversos servidores públicos, por parte do sindicato, dos trabalhadores e servidores públicos do SUS, dos sindicatos dos odontologistas e, enfim, contra um decreto estadual número 4.345 de 2015, alegando a inconstitucionalidade desse decreto, porque como eu adiantei no começo do vídeo, esse decreto fez com que as 20 horas semanais que eles tinham de trabalho fosse aumentada para 40 horas semanais, sem que eles tivessem tido um aumento na remuneração. E aí, por causa disso, eles pedem a imposição de obrigação de não fazer ao Estado do Paraná, de modo que respeite o período máximo de 4 horas diárias de trabalho, pelos fundamentos expostos, pela condenação da parte réu ao pagamento de horas extras por todo esse período que, em decorrência desse decreto, eles trabalharam por 8 horas sem receber nada por isso, sem receber nada a mais por essas 4 horas diárias a mais, pagando então essas horas extras acrescida do adicional de 50% e etc. E pleitearam também condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais pelo assédio moral que a administração, em tese, estaria praticando contra os contratados servidores públicos. Em primeira e segunda instância, os pedidos dessa ação, que buscava a declaração de inconstitucionalidade desse decreto, foram julgados improcedentes. E aí, então, todos esses requerentes entraram com o competente recurso extraordinário, alegando o que eles já haviam alegado desde o início da ação civil, que é violação aos artigos 5º, inciso 36 da Constituição, 7º, inciso 6, 37, inciso 15 e 39, parágrafo 1º, inciso 2. O artigo 37, inciso 15, a gente já viu no vídeo da semana passada, que fala justamente sobre a impossibilidade de redução da remuneração. Vamos só ler de novo para ficar bem claro aqui para quem não assistiu o vídeo da semana passada. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. E aí traz algumas ressalvas, mas traz então o princípio da irredutibilidade da remuneração. Já o artigo 5º, inciso 36, trata sobre o direito adquirido, que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E o artigo 7º, inciso 6, se eu não me engano, que ele também alega a violação, fala o seguinte: traz a questão dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e aí mais os vinculados à CLT, e no inciso 6 fala justamente também da irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, isso daqui mais aplicado ao regime da CLT. Já entrando no julgamento do caso, o ministro Dias Toffoli, que foi o relator desse caso, ele vai dizer que não há divergência nos autos quanto ao fato de que os odontologistas vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos pelo ato normativo ora atacado, aquele decreto, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório. E aí ele vai continuar que
Os servidores que, então, já laboravam naquela entidade de direito público, para manter o mesmo padrão de vencimentos que auferiam até aquele momento, deviam aumentar a duração de sua jornada, como salientado no acórdão, resultando, portanto, em inegável redução de vencimentos, tendo em vista a não previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, conforme o artigo 37, inciso 15 da Constituição, que a gente leu. Aí ele vai continuar falando que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à inexistência de direito adquirido em relação à mudança de regime jurídico. Então, aquela alegação de violação ao artigo 5º, inciso 36, ficou afastada porque não existe direito adquirido com relação ao regime jurídico. Então, nada impedia de realmente aumentar a carga horária. Mas, para isso não incorrer numa redução da remuneração, violando o princípio da irredutibilidade da remuneração, esse aumento devia também receber em contrapartida, o aumento da carga horária devia receber em contrapartida um aumento da remuneração também. E aí, para fundamentar esse entendimento, o ministro vai falar que o próprio STF já decidiu que há violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos em virtude da existência de lei que, aumentando a jornada de trabalho, não prevê a contraprestação pela administração. E aí, com base em tudo que ele coloca também no voto dele, citando outros julgados, ele vai falar, concluindo que há que se reafirmar a jurisprudência dominante da Corte, no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento da carga horária aos servidores ou aos empregados públicos, essa só será válida se houver formal elevação proporcional dos vencimentos. Os empregados públicos são aqueles que estão no regime seletista, por isso a importância do artigo 7º, inciso 6, que também foi alegado como violado pelos recorrentes desse recurso extraordinário. E no tocante ao decreto propriamente dito, que foi o objeto desse recurso extraordinário, o relator vai dizer que, se não há esse aumento válido proporcional, a regra vai ser inconstitucional por violação da regra constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. Então parece bem simples esse caso, o entendimento que foi adotado, e eu estou de acordo. Como que se aumenta a carga horária e não aumenta a remuneração? É evidente que aí existe uma redução dos vencimentos, porque a pessoa trabalha o dobro do tempo, nesse caso tá trabalhando o dobro do tempo, e não recebe a devida contraprestação por parte do Estado. Mas aí, gente, um ponto interessante desse julgado é quando ele entra numa discussão, que esse julgamento foi feito presencialmente, não um julgamento que foi feito de forma online, que os ministros vão lá colocando os votos deles por escritos, eles vão lá julgando no momento. Então, eles começam até a entrar numa discussão, e nesse momento eles entram numa questão que diz respeito ao próprio instituto da declaração de inconstitucionalidade, do controle de inconstitucionalidade, porque alguns ministros vão falar, tá, a gente tá declarando que essa norma é inconstitucional, mas como que vai funcionar isso, então, na prática? Quer dizer que esses servidores, eles não vão poder exercer as 40 horas semanais, porque eles já estão lá há 9 anos cumprindo 40 horas semanais. Então a gente tem que falar que é inconstitucional, que eles nunca podiam ter cumprido essas 40 horas semanais, e tem que voltar para as 20 horas semanais, e aí eles recebem os valores que eles têm que receber por hora extra desses 9 anos. Ou a gente está falando que esse decreto, ele é legítimo na parte que ele aumenta a carga horária, mas a gente vai impor que exista, em contrapartida, a devida e proporcional remuneração. Aí eles entram numa discussão, se a gente declara inconstitucional, a gente está, então, falando que não pode, mas então a gente não pode declarar que é inconstitucional, a gente fala só que é ilegal, mas aí a gente vai estar legislando, e é um pouco disso que eu quero mostrar para vocês como funciona esse debate. O ministro Teori Zavascki, ele resume bem a discordância que estava tendo lá e a discussão que se instaurou nesse julgamento. Ele vai falar assim: todos nós concordamos com a tese de que não se pode aumentar a carga horária sem um correspondente aumento de vencimentos. Há duas formas de resolver isso teoricamente. Uma é manter o horário e determinar que se pague o correspondente aumento, e aí não teria então uma decretação de inconstitucionalidade. Outra seria voltar ao horário anterior. Ocorre que o decreto só fixou uma regra, que foi o aumento da carga horária. Se decreta essa inconstitucionalidade, está se voltando à carga horária anterior. O relator está chegando à conclusão de que a solução é determinar o retorno da carga horária anterior pela inconstitucionalidade desse decreto. E aí o ministro presidente na época, Ricardo Lewandowski, fala que se pague eventualmente as horas trabalhadas para além do horário anteriormente estabelecido. E o ministro Dias Toffoli fala, exatamente isso. Aí o ministro Teori Zavascki, portanto, pelo seu voto, a carga horária volta a ser
anterior. Aí o relator, sem prejuízo de que o Estado edite norma devidamente compatível com a carta. Aí o ministro Teori Zavascki, eu concordo com essa solução porque me parece que seria muito difícil justificar, do ponto de vista constitucional, que o tribunal mantivesse a carga horária anterior e determinasse o aumento de vencimentos, porque aí estaríamos legislando. Então ele fala, não tem como a gente não falar que o decreto é inconstitucional, porque se a gente fala que é para manter a carga horária, mas aumentar o salário, eles estariam criando uma forma de pagamento, estariam criando uma nova remuneração, sendo que isso só pode ser feito pelo Poder Legislativo. Então, eles estariam legislando, e por isso eles não poderiam, e tem que sim decretar a inconstitucionalidade da lei, que aumenta a carga horária sem a devida contrapartida. E aí o ministro Teori Zavascki, dificuldade de princípio da reserva da legalidade, precisaria de uma lei. O ministro também continua, eu concordo com isso, penso que a solução de reduzir a carga horária para o período anterior é uma solução adequada. Apenas eu acho que não se pode declarar a inconstitucionalidade desse decreto por uma razão muito simples. Esse decreto não se aplica apenas a odontólogos. Então, tiveram pessoas que foram influenciadas, que tiveram o seu regime lá jurídico modificado por esse decreto, mas que não estavam nessa situação de aumento de carga horária. Ele fala, como que a gente vai declarar essa inconstitucionalidade? Porque aí isso vai fazer com que esse decreto não tenha aplicação para ninguém, vai trazer uma insegurança jurídica muito grande e etc. Só que aí que a gente vai entrar na questão de, precisa sim declarar a inconstitucionalidade, só que essa inconstitucionalidade não é total, ela é parcial, e a gente traz uma interpretação conforme, que é justamente para a lei permanecer, mas ter uma interpretação que esteja de acordo com a Constituição Federal. Até uma parte engraçada que o ministro Dias Toffoli vai, então, esclarecer. É inconstitucional no contexto desses servidores. Para servidores que têm 40 horas semanais, que já praticavam 40 horas semanais, evidentemente que esse decreto não é inconstitucional. Aí o presidente vai perguntar para o relator, Vossa Excelência admite que a advogada apresente uma questão de fato? E olha a resposta que o Dias Toffoli deu. Vossa Excelência deu a palavra ao Procurador-Geral do Estado sem me consultar. Por que eu não ouviria a eminente advogada? Aí o presidente até pede desculpa, pra gente ver que enfim, todo mundo tem esses vícios de comunicação, esses erros de comunicação. Então é normal, inclusive nos julgamentos lá do STF, ter esses desentendimentos, ter às vezes umas cutucadas, né? E, enfim, aí o ministro Teori Zavascki, que estava falando que não queria que tivesse declaração de inconstitucionalidade, vai dizer que a minha proposta seria no sentido de dar provimento ao recurso para considerar que o parágrafo 1º do artigo 1º do decreto estadual X, que aumentou para 40 horas, não se aplica à carga horária dos substituídos no processo que estavam submetidos à carga horária menor no período anterior. Não é o caso de invalidade, mas de não aplicação. Ele está falando, olha, é só o caso de a gente falar que para tais pessoas essa regra não é aplicável, não é possível de ser aplicada, mas não de declarar inconstitucionalidade. E aí o ministro Luiz Fux vai, então, resolver essa questão, falando justamente isso. Não, se trata sim de uma declaração de inconstitucionalidade, que é a interpretação conforme, que é uma forma de declarar a inconstitucionalidade. Aí, então, depois de toda essa discussão que eu resumi aqui para vocês, chegou ao fim o julgamento, com a conclusão de que a jurisprudência dominante desta corte é no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração. Caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental. E aí, com base nisso, foram fixadas as seguintes teses. A ampliação de jornada de trabalho sem alteração de remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. E a segunda tese, que, no caso concreto, o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual número 4.345 de 2005 do Estado de Paraná, não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos à carga horária semanal inferior a 40 horas. Então, em complemento ao precedente que a gente analisou na semana passada, saiba que também é uma hipótese de redução do vencimento, um aumento de carga horária sem a devida contrapartida de aumento da remuneração. Se por acaso você é um servidor público, uma servidora pública, que passou por isso, por um aumento de carga horária sem o devido aumento da sua remuneração, você pode entrar na justiça buscando que esse aumento ocorra,
Só que, na verdade, com base nesse precedente, o que vai acontecer não é que não vai ser um aumento, vai ser o reconhecimento da inconstitucionalidade do aumento da carga horária sem esse aumento. Então, vai mandar de novo reduzir e, eventualmente, você vai ficar sujeito a aguardar uma lei que aumente novamente essa carga horária, mas que, ao mesmo tempo em que aumenta essa carga horária, também aumenta a remuneração. Porque se o STF direto já mandasse aumentar a remuneração, ele estaria legislando. E ele não poderia fazer isso, então ele também não vai poder fazer isso no futuro com base nesse precedente. Então é isso. Comente aqui se ficou com alguma dúvida, também deixe suas sugestões, críticas, opiniões e etc. Alguma outra situação que você pensa, será que aqui seria um caso de redução dos vencimentos? Inclusive, esse vídeo e o vídeo da semana passada eu acabei fazendo justamente por conta de um caso que chegou aqui no escritório, de uma situação de funcionário público que teve lá uma redução por conta de uma lei municipal e tá havendo a possibilidade da gente entrar para discutir isso para que não seja prejudicado com essa redução da sua remuneração, do global da sua remuneração. Por isso que eu acabei fazendo essa análise, adorei me deparar com esses dois temas, inclusive vai ser muito bom ter feito essa análise para eventualmente entrar com essa ação judicial. Por isso que eu falo como que os vídeos aqui do canal são super importantes, principalmente para quem é operador do direito, porque muitas vezes eu mesma venho consultar os vídeos que eu faço quando eu estou elaborando alguma petição inicial, algum recurso, para citar tanto o entendimento que foi adotado, como trechos da fundamentação do STF, ou quando eu faço análise de julgados do STJ nas minhas petições. Então, é isso. Muito obrigada. De novo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, principalmente convidar os seus amigos operadores do direito para se inscreverem aqui, porque eu garanto que o canal é útil, eu posso falar por experiência própria. Muito obrigada e até a próxima.